Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou o Carlos Aros e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Você sabe, esse podcast é apresentado pelo SAS, líder em Analytics. Hoje eu e o Rafael Coimbra vamos destacar aqui a nossa mais recente edição Cultura da MIT Technology Review Brasil. Um passeio sobre as intersecções entre a construção cultural, as suas mais diferentes manifestações, do texto, à pintura, às artes plásticas, passando pela música, em todos os aspectos em que essas construções são manifestações dos valores, das crenças, dos indivíduos, dos signos que são compartilhados por eles, e quase todas elas, para não dizer todas elas, sustentadas por algum aparato tecnológico, seja a tecnologia o ponto de partida, a tecnologia um viabilizador, mas existe uma conexão. E quando a gente fala sobre essa conexão, a discussão é sobre como a gente evolui, como o processo cultural também é um processo de estímulo a essa evolução e ao resgate do que nós fomos, à construção daquilo que nós poderemos vir a ser no futuro. E aí, Rafa, a pergunta é a seguinte: nesta conexão entre cultura e tecnologia, chegamos a boas respostas sobre qual dos dois influencia mais o outro, ou é uma troca muito boa e bastante equânime? É uma troca cada vez mais intensa e complexa, Aros, porque quando a gente vai olhar as origens dessa formação cultural, nós, enquanto um grupo humano, uma espécie coletiva que começa ali a trocar experiências e aí vai registrando aquilo tudo, né, numa pintura rupestre, depois surgem livros, as obras, como você colocou, as obras de arte. Esse processo, ele era muito mais simples no início. Não é simples se a gente comparar com outras espécies de animais, né? Nós somos a única que consegue obter esse tipo de inteligência coletiva e de formação de uma identidade, de troca de experiências, por meio, inclusive, da linguagem que a gente tem, que é muito sofisticada, mas lá atrás ele era mais restrito por meio das tecnologias que a gente dispunha naquele momento. No início nem tinha tecnologia, era uma troca ali por meio dos gestos, da voz, de alguns sons, e depois é que a gente foi criando esses mecanismos de registrar, de consolidar memórias, de elaborar pensamentos muito mais sofisticados a partir desses registros. E vindo mais para os dias atuais, também, se a gente comparar ali o fim do século passado, o mundo era mais dividido geograficamente. É claro que existia ali um movimento de identidades, de nações, de tribos, de culturas mais localizadas. Quando a gente traz aspectos tecnológicos, sobretudo os digitais, para a discussão, aí há uma explosão, a gente pode dizer assim, em termos de mudança de como essa cultura mais globalizada ela começa a se formar, porque a gente começa a criar essa grande teia, uma aldeia global mediada por tecnologias, no caso internet, computador, depois a internet móvel, e vai fazendo com que esse grande caldeirão de informações e de peculiaridades se molde e se transforme numa velocidade absurda, né? E lembrando também um aspecto, Aros, que antigamente você tinha algumas pessoas que eram as líderes desses movimentos culturais, até porque eram poucas pessoas que, às vezes, tinham o domínio desses recursos tecnológicos de transmissões em massa, vamos dizer assim. E com a democratização da internet, dos smartphones, hoje qualquer um eventualmente pode produzir uma obra, pode entrar ao vivo, pode dizer o que está pensando, isso fez com que sejamos potencialmente todos consumidores de cultura e formadores da cultura. Essa grande massa interconectada que vai formando em tempo real a cultura. E aí eu trago essa discussão por isso, né, Aros? Porque, veja, a gente tinha uma sociedade que eu diria que tinha não vou dizer facilmente, novamente, mas
mais facilmente valores que eram compartilhados, que eram de determinados grandes grupos, e a gente vem para um movimento cada vez mais individualizado, quase que cada um tem ali a sua formação ímpar de cultura ou a sua percepção de cultura, que é feita nesse caldeirão digital, mas que também, Aros, é intermediada por esses meios de comunicação. A gente passa hoje por filtros, né? A gente acha muitas vezes, ou a nossa percepção do mundo, que ela é única e igual para todo mundo, quando na verdade não. O que a gente tem ali na representação cultural das nossas telas, dos nossos feeds de redes sociais ou de mecanismos de busca, eles são parte de uma realidade, é a parte que os algoritmos acham que a gente gosta. Então é muito difícil hoje você criar ou tentar representar o que é essa grande multidão de 8 bilhões de habitantes. É essa discussão que a gente traz para a nossa nova edição. E uma discussão também sobre o quanto a tecnologia hoje cumpre um papel, né, Rafa, de dar mais acesso a formas e manifestações artísticas, culturais, que em outros tempos estavam restritas a alguns grupos, né? O próprio debate sobre alta cultura passava também pelo acesso que se tinha a esses instrumentos, a essas manifestações artísticas, todas elas, né? Da música, para o teatro, passando por as artes plásticas e tal. A tecnologia, de alguma maneira, à medida que ela avança, e aí surge também o advento da maior capacidade de reprodução disso, os tocadores digitais, e você populariza, a gente entra num processo em que hoje talvez não seja ainda universal, porque existem barreiras ainda sociais, econômicas, que impedem esse acesso, mas está muito mais democrático também o acesso a manifestações culturais em função da tecnologia. Por outro lado, algo que também acaba aparecendo em algumas discussões ali que estão apresentadas na revista, é que esse mesmo instrumento de democratização que permite um acesso, que permite que se explore mais novas possibilidades, ele coloca em risco o próprio valor da arte como um objeto de culto, com a inteligência artificial, por exemplo, criando imagens em poucos segundos com base em referências artísticas e afins criadas por terceiros. Essa é uma discussão que se torna cada vez mais comum, em que os pesos passam a ser avaliados sob dessas relações entre a tecnologia, né, e a cultura, passam a ser avaliados sob a ótica do seguinte: será que não devo diminuir aqui a utilização de tal recurso tecnológico sob pretexto de eu estar matando em si, matando alguns pilares da própria manifestação artística em si, né, a criatividade, ou o ponto de contato com o humano e tudo mais? A gente cada vez mais vai ser confrontado com isso, né? Perfeito, Aros. A grande discussão é essa, do momento, porque até então, até antes da IA generativa, nós tínhamos humanos criando essa cultura, catalogando, registrando, compartilhando a cultura, ainda que com todas essas novidades que você trouxe. Tornou-se tudo muito mais fragmentado, muito mais democrático. É interessante que você hoje, você tocou no aspecto das músicas, né, Aros? Lembra, até outro dia, só era alçado ao título de grande ídolo musical quem passava por uma gravadora. Existiam custos de produção e havia ali uma seleção de uma indústria cultural para que determinadas pessoas fossem alçadas a esse palco central dos ídolos. Agora, cada um pode consumir o que entende melhor, né, pelo seu gosto. Eu quero consumir um determinado ritmo musical que só tem numa cidade do continente africano. Eu quero consumir um artista que está lá num país asiático e eu adoro as esculturas daquela pessoa.
hoje essa proximidade, esse contato, inclusive mais próximo com os artistas, as pessoas falam com os artistas, as pessoas cocriam às vezes com esses artistas. Isso tudo é o lado interessante. E existia até outro dia esse limiar, né? Era tudo humano com humano mediado por tecnologias. E o que você está trazendo para a discussão, Aros, que a gente está contemplando na edição, é isso. Opa, chegou uma coisa chamada IA generativa que agora é capaz de participar, influenciar, de alguma maneira interferir nesse processo cultural. Esses dias eu estava lendo, já tem alguns dados mostrando que o conteúdo produzido na internet, que é outro pilar dessa nossa cultura digital democrática universal, esse conteúdo da internet, a maior parte dele já está sendo produzida por IA generativa. E a gente não sabe o que foi produzido originalmente por humanos ou que está sendo simplesmente mastigado e replicado pelas máquinas. Em algum momento pode ser, acho que a gente perca a noção do que é original, do que é sintético, do que é digital. Isso vai fazer com que não só essas IA generativas elas espelhem o que é uma cultura, que é o que está acontecendo agora. Né? Tudo que tem de IA generativa hoje foi o que foi construído até então. As máquinas simplesmente pegam tudo que nós registramos e reembaralham e fazem com que os resultados pareçam o que os humanos estão falando. Pode ser em texto, pode ser, como você falou, já em arte, pode ser inclusive uma pintura, uma sugestão de uma pintura, de um vídeo. Isso tudo a máquina consegue fazer hoje de uma forma muito parecida com a dos humanos. Só que em algum momento pode ser que essa virada de chave faça com que as máquinas sejam consideradas as produtoras culturais. Por exemplo, né, a gente cita na revista, e eu já gravei uma vez um vídeo, há um tempo atrás teve uma polêmica com uma banda que criou, a banda começou a fazer músicas, as pessoas não sabiam se era uma banda de verdade ou não, e de repente descobriram que era tudo feito por IA sintética. E tinha gente que falava assim, ok, não me importa se foi feito por humano ou por máquina, o fato é que eu gostei das músicas. Olha só o ponto de inflexão que a gente pode estar vivenciando. Se nós começarmos a achar ok que IAs generativas produzam elementos culturais, nossa cultura, portanto, será determinada por essas máquinas. Você que está nos ouvindo pode falar, mas elas na verdade estão só replicando, como eu disse há pouco. Mas é diferente, porque elas vão começar a interferir. É como se a gente estivesse fazendo aqui um efeito rebote. Bateu na parede, a máquina devolve aquilo ali e começa a nos moldar. Isso é algo que a gente está experimentando. Não sei se isso vai se disseminar, se a gente vai seguir nessa tendência, mas fato é que está acontecendo. Estamos num momento de reflexão e de discussão até que ponto essa retrocultura sintética vai influenciar nas nossas vidas. Tem também uma discussão bem legal numa das reportagens sobre a questão dos direitos autorais, né? E o quanto a inteligência artificial está bagunçando esse coreto. A gente tem debates em todas as frentes, a matéria ela traz um panorama dessa discussão e etc., mas é também um ponto daqueles que a gente sempre discute aqui, e a matéria traz essa provocação de que talvez a gente tenha que repensar, inclusive, a forma como a gente está legislando, como a gente está regulando algumas dessas questões ligadas a novas tecnologias, porque nós estamos perdendo o compasso. E talvez a ideia não seja única e exclusivamente o olhar sobre um aspecto. Vamos olhar o direito autoral aqui, ou vamos olhar... Mas um entendimento maior sobre alguns temas. Mas o caso específico do direito autoral, como um recorte da discussão sobre regulamentação de inteligência artificial, é um desafio muito grande. E que entra naquela história do será que a tecnologia aqui não está matando o que de melhor tem na cultura? Esse é o ponto, né, Aros? Porque pode ser que a IA generativa mate a galinha dos ovos de ouro, que no caso somos nós, humanos. Porque
no fundo, a gente pode pensar, ok, pontualmente alguém pode discutir, mas os artistas estão, ou autores estão chorando à toa, não tem jeito, a tecnologia veio para ficar, não importa que essas pessoas sejam remuneradas. O problema é, muita gente vive dessa produção cultural, seja o texto, seja uma obra artística, seja o cinema, a música, a gente discute todos esses pontos na nossa edição. Mas, se você pega esses profissionais, profissional é aquela pessoa que se dedica a um ofício e recebe uma remuneração justa por aquele ofício. Se você deixa de remunerar essas pessoas, elas não vão mais fazer. Elas vão procurar alguma outra atividade. Afinal de contas, todos temos que sobreviver. E aí pode ser que haja essa ruptura, né? No extremo seria isso, né? Todo mundo para de produzir porque não está recebendo, ninguém vai querer trabalhar, um ou outro vai querer só trabalhar de graça, mas a gente não vai ter mais essa representação cultural que é hoje monetizada, né? Cada um com seu correndo atrás do seu sustento. Esse ponto também é muito importante. Aí a gente vai ter dois caminhos. Vai ter uma quebra mesmo, vai ter uma ruptura de paradigma e a gente vai ficar num mesmismo, porque as máquinas vão ficar ali replicando tudo que já foi criado, mas chega uma hora que isso se esgota, ou não. Ou alguém vai desenvolver algoritmos mais sofisticados a ponto das máquinas serem capazes de emular criatividade, coisas originais, né? Ela sair ali da curva, porque hoje ela não é treinada para isso, ao contrário, ela é treinada para fazer uma média, por isso que os textos são todos muito parecidos dessas IA generativas, mas pode ser que alguém bole ali alguma fórmula para que elas extrapolem e simulem essa inventividade humana. Não sei se isso vai ser possível, mas é um assunto discutível do ponto de vista da monetização, do financiamento, como é que a gente vai manter vivas as pessoas que produzem a cultura. Tem uma reportagem que a gente apresenta com foco nessa questão da construção de futuros, né? Como é que a gente, com base na nossa relação com a tecnologia e com a evolução tecnológica, a gente projeta futuros e a gente olha o que vem daqui para frente. A gente tem discussões interessantes sobre a perda, em alguns aspectos, da humanidade, né, como relação humana, como valor e etc., ao mesmo tempo em que a gente fala sobre as possibilidades de tornar exponencial a capacidade do cérebro humano a partir da conexão com chips e a proposta lá de Neuralink e afins. Ou seja, a gente vive cenários bastante distintos nessa relação. E a matéria propõe ali alguns checkpoints, né? Daqui a muitos anos, algumas décadas pela frente, o que virá. Qual que é a tua percepção, Rafa? Bom, tem cenários utópicos e distópicos, Aros. Fato é que, e é interessante isso nessa grande viagem que a gente traz nessa reportagem, que é imaginar que pessoas que estão nascendo hoje provavelmente vão viver mais. Então, a linha do tempo ali na matéria, ela vai até 125 anos. Imagine uma pessoa nascendo hoje e vivendo 125 anos. Não é nenhum absurdo pelo progresso tecnológico, biomédico, etc. e tal. Então, considerando esse cenário de longuíssimo prazo, se a gente voltar 125 anos atrás e imaginar o que mudou nesse período, projetando para frente, é muito difícil, Aros, sabermos o que vai acontecer. Uma coisa é certa, teremos, ao longo desse progresso, muito mais tecnologias físicas e invisíveis, vou chamar assim, né? Porque hoje a gente percebe que essas tecnologias vão nos embalando, vão nos envolvendo. O caso da IA generativa, você vai falando com a máquina, ela vai te ajudando aqui, você nem vai percebendo, e essas tecnologias vão permeando as nossas vidas, né? E as físicas também. Hoje você tem carro elétrico, daqui a pouco carro voador e por aí vai. Então, o conjunto
dessas tecnologias tende a aumentar. A grande questão é, seremos capazes de suportar essas tecnologias? Ou seja, elas vão ser usadas de uma maneira adequada a ponto de haver ali um equilíbrio biológico, digital ou tecnológico? Porque nós não fomos, eu sempre lembro isso, forjados para isso. Nosso corpo biológico, Homo sapiens, não foi criado para esse ambiente dessa sobrecarga tecnológica. Então, pode ser, aí estou especulando aqui, que é uma parte ali da reportagem, imagine, né, o que vai acontecer se a gente tiver... A gente já teve exemplos disso. Para dar casos concretos, restringiu-se celular em sala de aula. É um exemplo simples, porém concreto e recente, porque em algum momento viu-se que aquilo ali em excesso estava fazendo mal para a educação das crianças e adolescentes. Então imagine essa carga toda andando para frente. São cenários que a gente vai ter que, eu acho, observar cada vez mais de perto, mas, enfim, a reportagem ela vai fazendo essa grande viagem no tempo e especulativa, até chegar ao ponto de que talvez em 125 anos a pessoa pode inclusive não morrer do jeito que a gente conhece hoje. Pegar ali o caso dos transhumanistas, então tem toda uma linha ali de discussão se em algum momento a gente vai conseguir fazer um download do nosso cérebro. Então perpetuaríamos a nossa espécie através de computadores, né? Você sai do meio digital, do meio biológico, perdão, e vai para o meio digital. Será que isso é possível? Ou ficando aqui fisicamente, né? A pessoa chegou lá nos 125 anos. Será que as pessoas que falecerem, familiares, amigos, dará para representar essas pessoas eternamente por meio de hologramas baseados em IA, por exemplo? São cenários interessantes para a gente pensar. Não dá para saber, é tudo especulativo, mas esse é o momento da gente refletir, Aros. Essa edição Cultura ela tem esse componente da gente parar e tentar se identificar enquanto humanidade, né? Porque, no fundo, o somatório dessas decisões que são tomadas, às vezes por nós, mas geralmente por grandes empresas de tecnologia, governos, é que fará com que a gente tenha, ou não, uma identidade humana, cultural, daqui a 125 anos. Como é que a gente imagina que será, né, que a gente vai falar assim, olha, isso aqui é humanidade daqui a 125 anos? Vocês conseguem, vocês que estão nos ouvindo, imaginar isso? Será que a gente vai ter esse espírito coletivo ou elementos que nos definam coletivamente? Ou a gente vai ser uma sociedade, cada qual no seu quadrado, de indivíduos que se comunicam o mais minimamente possível com seres humanos e mais, de repente, com máquinas? São cenários para a gente pensar a partir de agora e decidir para onde a gente quer arrumar. E para a gente fechar, bom, tem um Q&A muito bacana sobre saúde, tem um aprofundamento nas discussões sobre IA com outras dimensões, um artigo muito bacana do Matt Ronan sobre a IA alterando a dinâmica da internet e como a gente pode estar vivendo um momento de saturação e afins, mas eu queria destacar dois tópicos que já foram objeto de discussão nossa aqui no podcast, mas que agora estão juntos, né? A gente conseguiu uni-los nesta edição, e porque são complementares também, mas um resumo muito bacana do que foi a primeira edição do MTech no Brasil e também a lista com os Innovative Workplaces Brasil 2025 e a lista dos Innovators Under 35, ou seja, 3 checkpoints de 3 momentos importantes também deste ano aqui para nós, né, em que se discutiu inovação, em que nós falamos sobre os desafios, as perspectivas, sobre valorizamos as boas construções de jornada, né, tanto pessoais, no caso dos Innovators Under 35, como as jornadas das companhias, das empresas, no caso do IW, e a gente conta um pouco, traz um perfil de cada um deles ali. Acho que é muito simbólico que esta edição reúna esses 3 grandes momentos da MIT Technology Review Brasil
encadeados ali com 3 matérias, cada um deles, reunindo 2 aspectos importantes de se discutir inovação, né, através do movimento das empresas e do movimento das pessoas que inovam, que propõem mudanças, e o MTech, que reuniu tudo isso, né, com debates importantes sobre o papel das tecnologias emergentes na construção do nosso cotidiano. Então, são 3 boas e grandes reportagens contando esses 3 checkpoints que a gente já viveu aqui, né, Rafa? E é legal, Aros, porque isso está acontecendo, a gente está aqui, né, em outubro, estamos, portanto, aí chegando na reta final de 2025, então é muito legal quando a gente olha esse consolidado de inovações, de ideias, de novas tecnologias, dos líderes, né, quando a gente fala ali do MTech, nós trouxemos as maiores lideranças do Brasil para discutir o futuro. Quando a gente olha esse consolidado, tem muita coisa para ser depurada, para a gente aprender a sentar mesmo, ler, refletir, falar, pô, o que eu posso aprender com essa inovação desse jovem talento aqui que a gente trouxe à tona? O que essa empresa está fazendo de diferente para ser considerada uma das mais inovadoras do Brasil? Porque são esses personagens físicos, pessoas físicas e CNPJs que estão transformando o mundo. Então tem também uma relação com o aspecto da cultura, né? Formam culturas, formam movimentos que transformam a sociedade em larga escala. A gente não está falando ali de pequenas mudanças, a gente está falando de grandes mudanças, de pessoas e empresas e acadêmicos também, porque trouxemos professores do MIT que moldam esse futuro, que estão ali na linha de frente tentando descobrir o que vem por aí e não só pensando, mas também colocando a mão na massa e criando. Esse momento é muito legal. Parar aqui no fim do ano, pensar e já projetar, obviamente, 2026, porque é também um momento de se começar a fazer, no caso de empresas, planejamentos estratégicos. Aliás, já estou dando um spoiler aqui, porque essa edição que a gente está comentando aqui no podcast é a última impressa do ano, ela também tem versão digital, mas é a nossa última revista considerada impressa, porém já estamos preparando a próxima e a última edição do ano, que ela é digital, exclusiva para assinante, e ela vai trazer, Aros, um olhar de projeção para esse futuro próximo, tanto do MTech Brasil, que nós produzimos aqui em São Paulo, quanto também do MTech Estados Unidos, a grande conferência que acontece lá no campus do MIT, em Cambridge, nos Estados Unidos. A gente também vai acompanhar e vai trazer os principais insights, as principais tendências e consolidar isso tudo numa super edição olhando para 2026. Então, se você está querendo repensar aí suas estratégias para o ano que vem, fique ligado, leia essa que a gente já acabou de lançar e fique de olho na próxima, porque tem muita coisa interessante vindo por aí. Bom, com a forte recomendação de que se você não é assinante e, portanto, não vai receber no seu endereço a revista impressa, ou não poderá acessá-la pelos meios digitais, porque ela também fica disponível lá para ser acessada digitalmente, que você ou torne-se assinante, mittechreview.com.br/assine, ou que você compre a edição avulsa na banca mais próxima, porque a edição está incrível e faço essa forte recomendação. Mas é mais legal assinar, porque não vem só a revista, né? Você tem todo mês a revista, mas tem as edições impressas e as edições digitais, mas tem um volume gigantesco de conteúdo que está disponível apenas para os assinantes. E, enquanto isso, Rafa, a pergunta para você é a seguinte: o que você fica de olho aí pelos próximos dias? Estou de olho, Aros, para ver se vai ter alguma reação dessa vez a uma nova carta aberta, escrita e assinada por mais de 800 celebridades do meio tecnológico. Tem o Geoffrey Hinton, que é um dos padrinhos da internet, ele que ganhou o Nobel de Física no ano passado. Tem o Wozniak, o Steve Wozniak, que é cofundador da Apple, já tive a oportunidade de entrevistá-lo. Tem gente pra caramba ali que assinou essa carta que, no fundo, é quase que um repeteco de uma outra carta que foi divulgada em 2023 num movimento meio assim, parem as máquinas.
olha, a gente está arrumando para uma super inteligência artificial e a gente está chegando num ponto perigoso, num ponto sem volta. Então, eles estão dizendo ali que existem riscos, né? Existe risco de desemprego, existe risco do ser humano ser substituído por completo, várias questões que são colocadas ali, e o pessoal pede ali uma pausa para que se discuta. Então, a ideia é que haja ali um consenso científico, com muito debate, muita argumentação, e que a sociedade também aprove o que está sendo projetado para frente em termos de superinteligência artificial. A gente não está falando aqui da ferramenta em si, né, de usar um simples GPT para fazer uma consulta, não é isso. O que eles estão chamando a atenção é que estamos caminhando para, eventualmente, termos o que se chama de uma superinteligência artificial, algo que é capaz de realmente mudar os rumos da história. Já que estamos falando aqui de produção cultural, seria realmente um impacto muito significativo. E aí, Aros, eu estou bem cético, porque 2 anos atrás, no momento em que havia um temor também grande, logo alguns meses depois que foi lançado o GPT, que se popularizou, o ChatGPT, mas ali não teve nenhuma grande reação, e agora eu não vejo de forma alguma um movimento que possa ouvir essas pessoas, né? Ao contrário, o que a gente tem visto dia a dia é uma aceleração absurda de desenvolvimento de novas IAs. Todo dia surge alguma coisa, algum modelo, alguma ferramenta, ou as próprias empresas que lideraram esse movimento, como a OpenAI e as outras Big Techs, elas estão gastando, investindo, torrando dinheiro rumo a algo que talvez se transforme nessa superinteligência. Isso com a anuência de governos, no caso dos Estados Unidos e da China, para citar 2 das nações mais poderosas do mundo. Então, eu, sinceramente, não vejo a menor possibilidade de se reduzir minimamente o ritmo. Ao contrário, só vejo acelerações, mas fica aqui minha assinatura virtual, digamos assim, não, de forma alguma, nem eu e nem as pessoas que assinam esse documento somos contra a IA, não se trata disso, não é uma espécie de uma redição do ludismo de achar que as máquinas são más, não é nada disso. Mas é como a gente pode pensar usos que façam realmente bem para a humanidade. E hoje essa discussão simplesmente não existe. A gente passa batido, são discussões comerciais, sem antes se pensar em ética da inteligência artificial. Então é muito importante que haja momentos de reflexão. Todo time que acho que tem que ter, eu uso IA todo santo dia, mas a gente precisa ter uma parada reflexiva para saber o que a gente quer desse tipo de tecnologia. Bom, eu estou nessa mesma linha que você, estou contigo muito nessa reflexão e acompanhando os movimentos aí da dona OpenAI, anunciou um navegador, um concorrente para o Chrome e para outros, né, Safari e tal, ainda disponível só para dispositivos da Apple, né, para os notebooks da Apple, mas com a perspectiva de oferecer o ChatGPT embarcado dentro da experiência de navegação do usuário. É uma proposta interessante. O Google já tentou fazer isso embarcando dentro do ecossistema dele o Gemini, então você abre o Gmail, tem lá o Gemini, etc. Mas no Chrome não existe essa relação direta ainda. E a OpenAI faz esse movimento, e esses movimentos são muito interessantes, sempre, justamente porque mostram que a perspectiva é oferecer cada vez mais interfaces por meio das quais vai ser possível adotar ou incrementar o uso da IA nas rotinas dos usuários. E aí é quando essa interação ela começa a ganhar mais força, ela vai se tornando mais forte, porque ela está embarcada nas suas atividades cotidianas, está ali no mais corriqueiro. Esse é o ponto interessante aqui. É uma movimentação que, óbvio, deve chamar a atenção dos executivos do Google.
não é? O Google já vem sentindo o impacto da presença do ChatGPT com a redução dos cliques em links ali pelo buscador, a migração de comportamento do usuário que passa a interagir mais com o ChatGPT do que com o Google, e tudo isso, se não interagir mais, mas aumenta a interação frente a uma redução talvez importante da interação com o Google. E aí isso tudo mostra que não é sobre o ChatGPT, mas é sobre como tornar esta engrenagem acessível às pessoas nas mais diferentes manifestações. Óbvio que sob esse aspecto o Google tem uma vantagem, porque como ele está embarcando em todos os recursos dele de maneira muito forte o Gemini, ele acaba trazendo ali um empurrãozinho, tendo um empurrãozinho maior. Mas a gente já viu que a OpenAI sabe fazer barulho, sabe ganhar escala com esse modelo e está vindo de maneira bastante agressiva para territórios que antes eram territórios única e exclusivamente de outros players como Google, como Microsoft, como a própria Apple, enfim, algo para a gente observar comendo pipoca, essa disputa de território entre eles. Rafa. É isso, Aros. Como eu falei, né? Todo dia tem uma coisa nova, impressionante. Está difícil acompanhar o ritmo e vai ser uma briga de gigantes. Bom, a gente fica por aqui por hoje, né? Esta edição do nosso podcast, que celebra também a nossa mais recente edição da revista impressa, como eu sempre digo, objeto de culto e de colecionador. A edição já está disponível, os assinantes já estão recebendo e faço a forte recomendação para que você acesse e assine para poder receber a sua também. E aí a gente se encontra na semana que vem. Rafa, um grande abraço para você. Abraço, Aros, a todos que nos ouvem. Semana que vem tem mais. Se você curtiu o conteúdo desse podcast e outros conteúdos que a gente disponibiliza nas nossas redes, faça parte da nossa produção cultural, do nosso movimento cultural. Deixe sua dica, sugestões, comentários. Serão todos muito bem-vindos. Até semana que vem. Esse podcast, você sabe, é um oferecimento do SaaS, líder em Analytics. A gente se encontra na semana que vem. Um grande abraço. Tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.